o valor do ministério desta santa para a humanidade. E também um importantíssimo valor da existência dela, dos méritos dela para a formação desta igreja apostólica. Irmãos, irmãs, internautas que nos acompanham, quantas e quantas vezes que nós somos interrogados por pessoas que chegam e dizem: por que a igreja apostólica, ela crê, ela ensina, ela fala sobre a santidade, sobre o poder da Virgem Maria Santíssima? Primeiramente, meus irmãos e irmãs, nesta igreja em tudo é feito a vontade de Jesus. Eu falei no momento da consagração, foi Jesus quem falou como deveria ser a consagração de nossas crianças. Eu falei anteriormente que Jesus, Ele determinou como deveria ser a comemoração do Natal, como deveria ser a festa do Ano Novo. Irmãos, inclusive, enquanto pessoas aí fora vão e estão em lugares que dizem que não comemoram o Natal porque não sabem o dia que realmente Jesus nasceu, nós fazemos isto com convicção de fé, porque foi Jesus que falou para Santa Vó Rosa ensinar este povo que é dele, de que ele nasceu nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro. Nós comemoramos esta data sem dúvida, porque aqui Jesus se revelou e nos deu tudo o que é preciso com clareza, de forma verdadeira. E a nossa doutrina, ela não entra em contradição em momento algum, porque ela veio do céu. E foi Ele também quem disse: eu quero que a minha igreja respeite, adore e preste sempre louvor à minha Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Irmãos, aí está, podemos dizer, o motivo principal deste nosso amor a Maria Santíssima. E até mesmo, irmãos, porque todo filho que ama a sua mãe, e que esta mãe realmente é um verdadeiro exemplo, ele jamais permite que falem algo contra a sua mãe. E Jesus, Ele tanto ama, resta que graças a ela é que Ele aqui nasceu. Irmãos, eu me lembro também de um momento importantíssimo do ministério de Jesus, que a mãe de 2 dos seus apóstolos, que eram irmãos de sangue, chegou até ele, Jesus pregando naquela região onde aqueles apóstolos moravam, que os pais moravam, residiam. Aquela mãe, com aquele grande amor pelos seus filhos, chega até Jesus e diz: mestre, permita, mestre, que os meus filhos se assentem ao seu lado, quando o Senhor estiver sentado no seu trono na glória dos céus. Que um esteja à tua direita e outro esteja à tua esquerda. Irmãos, Jesus, vendo aquele sentimento de amor daquela mãe para com aqueles filhos, Ele, com grande sabedoria e carinho, Ele falou para aquela mulher, Ele disse: os teus filhos se assentarem comigo para ceiar, os seus filhos beberem a água, se alimentarem do que eu bebo e me alimento, eles vão poder.
fazer isto tudo comigo. Ele mostrando que os filhos dela já eram privilegiados de estarem ao lado dele. Mas aí ele concluiu dizendo: o se assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence. Isto pertence, estes lugares já estão reservados. E pertence ao meu Pai determinar quem assim se assentará. Irmãos, graças ao profeta que esta igreja possuiu dirigindo a mesma por mais de 40 anos, graças ao maravilhoso ministério do nosso santo irmão Aldo, que tudo nos ensinou com clareza e perfeição, foi ele quem revelou para nós. Enquanto muitos aí fora não têm o privilégio, estão esperando ver se um dia vão conseguir saber o significado desta palavra de Jesus, ou quem se assentará nesses lugares, ou que estejam assentados ao lado de Jesus, o Salvador, na glória dos céus. Nós já sabemos, porque o santo irmão Aldo nos revelou. O nosso profeta bendito e poderoso, ele disse uma vez através deste boletim que acabamos de ouvir, ele disse assim: ao lado de Jesus na glória dos céus, estão duas santas poderosas que Deus determinou que elas ali estejam para ajudar o povo dele aqui nesta terra. E estas santas são Virgem Maria Santíssima e a querida e santa Vó Rosa. Que alegria para nós, irmãos, sabermos que estas santas estão nos céus com todo o poder e glória, mas para que lá hoje elas tivessem esta condição, este mérito de estar. Elas aqui nesta terra muito lutaram e sofreram. Enfrentaram lutas às vezes muito mais difíceis do que a que nós enfrentamos hoje e achamos às vezes que está tão pesado. O irmão Aldo disse uma vez, eu falei aqui quinta, ele disse assim: eu quero que o meu povo olhe o exemplo destas santas. Olhem o exemplo da Mãe Virgem Maria Santíssima. Ela não ficava murmurando, questionando por que tinha que fugir de Belém para o Egito. Não. Quando o anjo determinava, ela e o fiel esposo não questionavam, eles cumpriam a vontade de Deus. Por amor, irmãos, por amor ao menino, ao filho, a Jesus, e por amor também à humanidade, porque a Mãe Virgem Maria, o santo irmão Aldo disse uma vez, ela sabia que a salvação de milhares de criaturas, e até os dias de hoje, podemos dizer milhões, dependia dela naquele momento tão importante da vida daquela criança, que realmente era o Filho de Deus, mas uma criança inocente, que precisava dos cuidados de uma mãe, que realmente cumpriu o seu ministério com coragem e determinação. Irmãos, irmãs, imaginem agora o mérito desta santa aqui na terra. Quantas vezes que o irmão Aldo nos ensinou que Deus não rende louvor a quem não merece. O que foi que o anjo disse a ela? Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Irmãos, segundo o que diz a história, esta saudação era usada para autoridades da época, reis e rainhas. Deus já considerava aquela jovem uma rainha. O lugar para se assentar ao lado do Filho amado nos céus
já estava reservado para esta santa, bendita e poderosa. Quantas vezes que o nosso profeta disse que somente Deus está na nossa vida, na nossa casa, que os anjos que a Santa Avó envia estão presentes no nosso lar, se nós merecermos. E o anjo disse: o Senhor é contigo, Maria. Porque ela tinha mérito. Ela nasceu predestinada, sim. O santo irmão Aldo nos ensinou também. Quando o corpo dela ainda estava em formação no ventre da mãe, Deus criou um espírito capacitado com qualidades para no futuro ser a mãe do seu filho. Ah, pastor, então predestinada, isso quer dizer que ela já estava, ou já era, definitivamente, a mãe do Filho de Deus, ainda antes de nascer? O plano de Deus era este, mas ela precisava provar que era capaz de ser a mãe do Filho de Deus. E ela foi provada na sua juventude, quando ela, com a sua família, o irmão Aldo ensinou para nós também, tudo que eu estou falando é o que o irmão Aldo nos ensinou, de que eles aguardavam o nascimento do Messias. A mãe Virgem Maria Santíssima, irmãos, ela esperava confiante a vinda do Filho de Deus. E pelas suas qualidades, pela sua fé, pela sua confiança, é que ela, além de predestinada, foi a escolhida. Foi isso que o anjo disse a ela: bendita és tu entre todas as mulheres. Irmãos, olhe, vamos observar a fé daquela jovem. Quando ela disse assim: como isso se dará? Se não conheço homem algum, ela ainda era pura, virgem imaculada. E quando ela assim disse, ela não estava duvidando da palavra do anjo, mas ela era jovem, ela queria saber como ela teria um filho. Se ainda ela era solteira, se ela ainda era tão imaculada, tão pura, tão singela e sincera. E foi aí, com aquela sinceridade dela, querendo saber. E quando o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e você conceberá um filho sem a participação de homem algum. Irmãos, ela não ficou esperando, passou minutos para dar uma resposta ao anjo enviado de Deus. Mas de forma imediata ela creu na palavra daquele anjo e disse: eis aqui a serva do Senhor, e se cumpra em mim segundo a tua palavra. Irmãos, aquele mesmo anjo falou que o filho dela seria o rei dos reis. Eu falei quinta com os irmãos, quando chegou o momento daquele filho nascer, é o que ouvimos aqui. Somente foi oferecido a ela, o fiel esposo, aquela estrebaria. Ela não murmurou, não se queixou, não cobrou de Deus o porquê daquilo. Quantas vezes ouvimos no boletim, ela, após o filho nascer, ela enrolou o menino em panos e faixas e colocou deitado na manjedoura. E ela cuidou daquela criança. Irmãos, não existe registro nas Sagradas Escrituras. Mas da mesma forma que as mães aqui estão, se enchem de alegria e felicidade ao ver o filho, a filha, dar os primeiros passos, a falar as primeiras palavras, a mãe Virgem Maria Santíssima
contemplou isto na vida do Filho de Deus, com toda certeza, como acontece na maioria dos casos. Imagine a alegria ao ela ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe. A felicidade que ela sentiu. Aqui ouvimos, ela sempre esteve ao lado de Jesus nos grandes milagres, nas curas que Jesus fazia para os enfermos, ela estava lá amparando, cuidando do filho, incentivando, motivando a ele. Irmãos, aqui ouvimos, ela não ficou pensando nas riquezas terrenas ou que poderia ser no futuro se ela renunciasse àquela missão de ser a mãe do Filho de Deus. É um exemplo para nós, os jovens apostólicos de hoje. Eu nem tanto jovem mais, mas os mais novos. Que às vezes surgem no nosso caminhar aquelas propostas, não. Venha trabalhar comigo, vá trabalhar lá naquele local, você vai ganhar muito mais do que ser um pastor, do que ser um corista. Às vezes, vai ganhar mais, mas não vai poder vir mais cumprir seu ministério de músico, de regente. O coral canta, de que vale ganhar financeiramente tudo nesta vida passageira e a alma ser vazia? Que vale ter o mundo e as riquezas e viver longe de Deus, e renegar um dom que nos foi dado. Quantos pais e mães apostólicos que chegaram diante do profeta Santo Irmão Aldo, aqui em Campo Grande, quando ele estava presente no seu corpo físico, e aqui veio, e às vezes dizia: dá um dom para o meu filho, irmão Aldo. Dá um dom para o meu filho te ajudar nesta igreja. E às vezes, quantos filhos ingratos que viraram as costas ao pai, à mãe, ao coral, ao ministério, à igreja. E às vezes hoje já colhe frutos tão amargos neste mundo, pela desobediência, por ter deixado o que é mais importante na vida, que é estar neste santo caminho, tendo a proteção dos santos, destas santas que estão nos céus, ao lado de Jesus. Irmãos, estamos falando do nascimento de Jesus, mas é importante também, da forma que o coral cantou, lembrarmos a vida de Jesus e da Virgem Maria, que são exemplos para nós. Uma vez eu li uma entrevista escrita, um estudo escrito, de que cientistas lá da Inglaterra, da Europa, eles fizeram um estudo e eles queriam saber qual é o sofrimento mais terrível que o ser humano pode enfrentar na vida aqui na Terra. E depois de anos de pesquisas, estudando o comportamento humano, eles chegaram a uma conclusão: que o maior sofrimento que alguém pode enfrentar, ou que pode ser visto, é o sofrimento de uma mãe que perde um filho. A Virgem Maria Santíssima passou por isso. E de uma das formas mais cruéis que existe ou já existiu neste mundo. Ela que viu o filho só fazer o bem, ela que viu o filho curar os enfermos, libertar pessoas de espíritos das trevas, ela que viu Jesus com as suas roupas, às vezes, já gastas de tanto andar de um lado para o outro, pregando o evangelho do reino dos céus, ela viu este filho ser preso, julgado injustamente, condenado, e ser pregado numa
cruz. Irmãos, irmãs, ela, enquanto os apóstolos fugiram, ou a maior parte deles, ela ali permaneceu com seu filho. Não importava para ela que fosse presa, que fosse morta também. Jamais ela iria deixar o seu filho sozinho naquele momento de dor e de morte. Qual mãe que ama o filho que abandona o filho num momento desse? Jamais. Imagine agora as mães. Qual mãe que o filho pede um copo de água e ela não corre para trazer? Às vezes mesmo o filho já, da forma que fala lá no sul, já bardoso, já de seus 20, 30 anos. Às vezes chega lá na casa da mãe, eu estou com sede, a mãe corre lá pegar a água e trazer. A Virgem Maria viu o seu filho dizendo, tenho sede. Não deixaram ela dar água para o seu filho. Molharam a esponja no vinagre e colocaram na boca dele. Zombavam, batiam nele. Às vezes, tem alguns no nosso meio. Eu não consigo perdoar, pastor, o fulano de tal, eu não consigo perdoar aquele irmão, eu não consigo perdoar aquele conhecido meu, porque ele falou mal do meu filho, ele falou mal da minha filha. Irmãos, realmente é um erro muito grave. Julgar, falar mal do nosso semelhante. O que estes santos nos ensinaram é que ao invés de ficar julgando, devemos orar, pedir sabedoria, ajuda para estes que às vezes enfrentam um momento de fraqueza. Mas eu tenho certeza que nem uma injúria, nem uma calúnia que enfrentamos aqui se compara ao que a Virgem Maria viu fazendo malfeitores para o seu filho naquela cruz. E o nosso profeta tão poderoso nos disse certa vez, até na cruz a Virgem Maria não abriu seus lábios para questionar. Ela não questionou a Deus, por que que meu filho está sofrendo assim? Ela não reclamou, ela não murmurou, em silêncio, derramando lágrimas, ela orou ao Pai e perdoou os malfeitores do seu filho. Foi o que o nosso profeta nos ensinou. Irmãos, como é que alguém que conversou com o anjo, como é que alguém que passou isso tudo que falei com os irmãos agora, pode estar no pó da terra? Quem pensa assim nem na igreja deveria ir mais. Porque se uma criatura que passou isso tudo não alcançou a salvação, ninguém mais vai alcançar. Ninguém mais. Observem aí a perfeição de nossa doutrina que Jesus nos deu. Falando para amar esta mãe. Falando das suas qualidades, das suas virtudes, do seu poder. E inclusive nós, por sermos a única igreja de Deus, verdadeiramente. Irmãos, nós temos até um ensino que o Santo Irmão Aldo nos disse, já para finalizar, quando ele afirmou. De que numa santa comunhão, na nossa igreja, Jesus e a Virgem Maria que vem para fazer o milagre da transubstanciação. Porque isso, uma vez um homem disse para mim que ele só conseguia crer em Jesus. E que somente o sangue de Jesus tinha poder para curar, para salvar e para libertar. E eu perguntei a ele, quem havia dado sangue para Jesus?
E ele disse que não concordava com a nossa igreja por crer e amar e pregar o nome da Virgem Maria Santíssima. Eu falei antes aos irmãos, o corpo de Jesus foi formado no ventre da Virgem Maria sem a genética de homem algum. O sangue derramado na cruz foi a Virgem Maria quem deu a ele. Que contradição que nós iríamos viver, dizer que o sangue como realmente é e tem poder para curar, salvar e libertar, mas quem deu o sangue não possui valor algum? Nesta igreja o nosso profeta ensinou que ela vem com seu filho fazer o milagre da transubstanciação, porque o sangue que nos alimenta, o sangue que nos fortalece na Santa Comunhão, é o sangue da Virgem Maria concedido para Jesus. E é por isso mesmo que nos céus ela está, no seu corpo físico, que foi levado pelos anjos, pelos seus méritos, pelas suas qualidades e pelo seu exemplo de vida. E feliz e bem-aventurado aquele que crer, confiar e nas suas orações também clamar por esta santa. Quantas mães que hoje aqui estão com seus filhos e que os médicos haviam desenganado, dito, não terá filho algum a senhora, não vai poder ter filhos. E essa mãe com o esposo iam lá na sede e falavam com o santo irmão Aldo e ele dizia, ore e peça para a Virgem Maria que ela vai conceder o filho que tanto querem. Quantas vezes que tínhamos a mãe, a avó doente em casa, ligávamos na sede, o irmão Aldo dizia, peçam para a Virgem Maria lhes ajudar, para que a mãezinha, para que a avó possa vencer esta enfermidade, esta doença. É o poder que esta santa tem hoje para ouvir as nossas orações. Irmãos, esses são os motivos, ou alguns, porque muitos outros ainda têm e poderia ser meditado, que a Igreja Apostólica crê, confia e venera a Mãe Virgem Maria Santíssima. Gostaria de falar muito mais sobre ela, mas o tempo já até ultrapassou da 1h30. Para finalizar a reunião, vamos ouvir a apresentação de um solo. E logo em seguida vamos orar para finalizar. Vamos ouvir este solo que tem o título Oração à Virgem Maria. De todo o meu coração faço esta oração a ti, ó Virgem Maria, grande ao seu coração. E me guias então na minha caminhada, apresento a ti
a minha gratidão, oferecendo estes versos sinceros com toda a devoção. Virgem Maria, Mãe de Jesus, te adoramos, ó Mãe Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai por nós, ó Mãe. E quando triste estou e penso que nada sou, procuro proteção, ajoelhado então faço minha oração e suplico tua graça. Tenho plena certeza da sua santa unção. Logo sinto então o alento pro meu coração. Virgem Maria, Mãe de Jesus, te adoramos, ó Mãe Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai por nós, ó Mãe. Nesta hora te peço, aliviai as tristezas e dores que às vezes sentimos. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos.
e olhai para aqueles que estão esquecidos. Assim peço a ti, nesta minha oração. Virgem Maria, Mãe de Jesus, te adoramos, ó Mãe Santa Maria, Mãe de Jesus. Olhai por nós, ó Mãe, ó Mãe. Chegamos ao fim de nossa reunião. Convido os que estão sentados, por gentileza, para ficarem em pé. Faço o convite para que voltem amanhã. Vamos meditar em outra mensagem que está no boletim, ouvir outros hinos preparados pelo coral. E agora vamos falar com esta santa em nossa oração. Oremos. Ó Mãe Virgem Maria Santíssima, foi tão bom podermos aqui ter estado hoje, termos lembrado a tua vida esplendorosa e de tantos exemplos. Aqui estás, os teus filhos e filhas, ó Mãe Virgem Maria, que clamam, que neste momento suplicam a bênção para a sua vida, sabedoria para o ministério de mãe, bênção para o lar. Quantas mãezinhas que agora aqui estão, que nos acompanham pela internet, que infelizmente vê os filhos perdidos neste mundo de tanto sofrimento, de vícios, de crimes. Mas esta mãe que tanto ama este filho está clamando nesse instante. Aquelas que aqui colocaram o nome destes filhos na caixa de pedido de oração. Ó Virgem Maria, junto com a Santa Vó Rosa, abençoe estes que aqui depositaram estes pedidos com fé. Conceda a estas nossas irmãs, irmãos de mais idade, a saúde, o alívio da dor. Aqueles que muitas vezes, hoje são jovens, e que este mundo tem oferecido tanto engano, tantas ilusões. Ó Mãe Virgem Maria, abençoe, livre nossos jovens deste perigo. Guarda e protege nossas crianças de pessoas mal intencionadas, de pessoas que fazem tanto mal para o semelhante. Livrai estes teus filhos que tanto te amam, ó Virgem Maria, dos perigos deste mundo. Juntamente com seu filho amado, com o profeta Santo Irmão Aldo, visite os lares, abençoe as famílias. Também neste momento, a ti, querido e amado Deus, que possa assim ter misericórdia dos que tanto sofrem neste mundo, para que possam encontrar esta igreja, que possam ouvir deste amor que sentimos por esta santa poderosa, o ministério que ela tem o poder de estar assentada ao lado de seu filho na glória dos céus. Ó Mãe Virgem Maria, Senhor nosso Deus, abençoe esses irmãos que estão aqui, os que não vieram por motivo justo, os nossos visitantes, os nossos internautas. Recebam, queridos e amados irmãos, a bênção e a graça desses santos.
as virtudes do Divino Espírito Santo esteja com todos, para que sejamos felizes e bem-aventurados e termos o mérito de ter a presença e a bênção da Virgem Maria junto de nós, e que assim seja hoje e para sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada. Paz do Senhor a todos e até amanhã. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.